Band Mulher. Oferecimento Sicoob Aracop. Mais do que uma escolha financeira, a parceira da mulher empreendedora. Estância do Cupim, o melhor cupim casqueirado. Uniodonto 24 horas, a empresa que faz você sorrir de verdade. Boa tarde para vocês! Band Mulher já começou, já estamos na quarta-feira. Inclusive, você sabe que quarta-feira é dia de muita coisa gostosa por aqui. Tem gastronomia, a receita é um queridinho dos americanos que vem caindo no gosto dos brasileiros. Então, nós vamos fazer um waffle de café com recheio doce e salgado, então tem para todo gosto. Um outro alimento que não falta no café da manhã é o nosso queridinho pão francês. Nós vamos entender por que o preço tá salgado, tá difícil, viu? Café alto, pão caro, ninguém tá dando conta. E para os amantes do vinho, nós vamos saber o que é mito e o que é verdade em relação a essa bebida deliciosa, com muitas dicas para você saber qual escolher, como beber, com o que combina. Então, muitas informações por aqui. Fique à vontade por aí, já pega o nosso link no YouTube, viu? Estamos ao vivo por lá. Já pega o nosso link, compartilha com o seu amigo amante do vinho, com a sua amiga que ama o vinho. Tá aí na tela, fica de olho que o programa hoje tem muita coisa gostosa e tal, combinado? Bora lá, Band Mulher já começou. Ele é sagrado no café da manhã de inúmeros brasileiros, mas está cada vez mais salgadinho, se é que você me entende, né? E eu tô falando do pãozinho francês. Só nesse início do ano, o preço já subiu, assim, em grande parte do país, olha só. Toda manhã é assim. A cada 20 minutos sai uma nova fornada de pães. A neta de italiano não dá para ficar sem pão. Sempre tem pãozinho na mesa. Sim. Se for quentinho, então... É melhor ainda. E para combinar, claro, um cafezinho. A dupla mais famosa das manhãs dos brasileiros começou mais cara em 2025. O quilo do pão francês aumentou em 14 capitais pesquisadas pelo Diese. A maior alta foi em João Pessoa. Já o café ficou mais caro em todas as cidades analisadas. O maior aumento foi em Goiânia. O caso do café, por exemplo, ele vem aumentando de preço desde 2020. Então, talvez não seja só uma questão pontual, é uma questão estrutural. Está chovendo menos no Brasil e isso está afetando estruturalmente a produção de café. Estes dois produtos estiveram entre as principais altas, mas não foram as únicas. De acordo com o Diese, o preço da cesta básica, de uma maneira geral, ficou mais caro em 13 das 17 capitais avaliadas pelo Instituto, o que acende o sinal de alerta para a importância de um grupo que já havia puxado para cima a inflação em 2024. Os alimentos. Este economista explica que os preços foram impactados pelas condições climáticas, demanda aquecida tanto no Brasil quanto no exterior e até o dólar. Para 2025, a expectativa é que os preços ainda subam, mas num ritmo menor. Em geral, a gente espera que pelo menos eles passem a aumentar menos. Tudo isso pesa mais no orçamento das famílias mais pobres, que comprometem a maior parte da renda com a alimentação. Essa padaria na Zona Sul de São Paulo sabe disso e faz de tudo para não repassar. A gente tem que ter o jogo de cintura para não poder atingir tanto os clientes, tanto quanto a empresa. Temos que estar dando essa continuidade nesse trabalho que a gente vem fazendo há anos já, que é conseguir segurar o cliente. Né? Daqui a pouco eu já vou tomar água no café da manhã. Oh, meu Deus. Gente, olha só, mudando de assunto, um projeto de extensão chamado Inglês para Elas, da Universidade Federal de Uberlândia, está com inscrições abertas, vai até o dia 28 desse mês. Então, para você, tem cursos gratuitos de nível básico para diversas faixas etárias e podem participar aquelas mulheres que estudam ou estudaram em escolas públicas. Então, para você que tem interesse em aprender inglês, para fazer a sua inscrição e saber mais também a respeito das turmas, horários, como que funciona, basta entrar no Instagram do projeto, que é o @inglesparaelas.com. Ou melhor, @inglesparaelas.ufo, tá? Entra lá que você vai ficar sabendo de tudo para poder participar, combinado?
Hoje nós vamos falar muito sobre vinho por aqui, mas antes do vinho vem a uva. Você já parou para pensar como que funciona a produção de uvas? Pois é, aqui na região tem se tornado cada vez mais comum, tanto para a produção de vinhos e também para sucos. E a nossa equipe foi conhecer parreiras experimentais para saber como é que anda a safra. Ela é considerada sagrada em muitas religiões, com inúmeras referências nas escrituras. Fruto da videira e matéria-prima do vinho, outros dois elementos que também remetem à divindade. A uva está na história da humanidade há cerca de 6.000 anos. No Brasil, ela chegou por volta de 1600 e teve no sul do país os maiores produtores. Hoje, o cultivo dela está em quase todas as regiões e com sucesso. Um dos exemplos é nesta fazenda experimental da Prefeitura de Uberlândia. Aqui são produzidas as variedades mais consumidas no Brasil. O Maier é engenheiro agrônomo e diretor de projetos e pesquisas da FERUB e o responsável pelos experimentos com uvas Magna, Niágara e outras qualidades. A gente colocou essa área experimental, primeiro a Niágara Rosada, que é aquela uva que todo mundo conhece, todo Natal vende aí no supermercado com semente. Então nós temos 2 fileiras dela lá, 40 colas de Niágara Rosada, 2 de BRS Vitória. Vitória é aquela roxa sem semente, você come com casca e tudo, é muito gostosa e se adaptou bem aqui, a produtividade foi boa. E posteriormente aqui nós temos mais 2 linhas de a BRS Magna. A Magna é uma uva extremamente roxa, especializada para suco, mas ela ficou tão doce aqui que a pessoa acaba comendo e chupando ela normal, mas a finalidade principal é suco. E ela é muito usada também para vinho de corte, você pode colocar ela para dar coloração no vinho. Outra uva que é mais clara, você faz a fermentação junto e o vinho com a Magna junto vai ficar um vinho escuro, bem tinto. O manejo envolve a poda das folhas que saem da área de cobertura para evitar que elas sofram a ação de fungos. A irrigação é feita por gotejamento e não há demanda de muita água. Quanto aos defensivos, nada de químicos. A produção é totalmente orgânica. O sistema de produção que você pode ver aqui, que é em Y e com cobertura. Se num ciclo de produção você pega esses meses de novembro, outubro, novembro, dezembro, igual teve agora, se tiver 30 chuvas, praticamente você vai aplicar 30 defensivo agrícola, porque é extremamente suscetível a doenças fúngicas. E no caso aqui com plástico já acaba esse problema. Nós conseguimos colher aqui a uva sem aplicação de nenhum defensivo agrícola. O Y, o que dá a vantagem? Ele esparrama mais toda a área da planta, então ela pega mais aeração e mais luz, consequentemente maior produtividade. A gente faz 2 safras por ano. Você deixa descansar por um mês, final de janeiro você faz a poda. Então você vai ter uma colheita em junho, julho e agosto descansa um mês, final de agosto poda para ter uma nova safra no final do ano. A produção de uvas aqui na FERUB não visa a comercialização, até porque a função da Fundação de Excelência Rural de Uberlândia é desenvolver pesquisas e técnicas e fazer com que essas informações cheguem até o produtor que deseja ingressar nessa atividade. É para isso que as portas da Fazenda Buritis estão abertas, para passar todas as informações sobre essa cultura nova no Cerrado brasileiro. As pesquisas e experimentos são em parceria com o Instituto Federal do Triângulo Mineiro. Todas as informações são fornecidas gratuitamente. O pequeno produtor, agricultura familiar, quem quiser conhecer, aqui é aberto de segunda a sexta pela manhã. É só vir aqui para conhecer as técnicas, conhecer como é que é a produção. E a finalidade é essa, então pesquisa, extensão e toda a produção daqui, que esse ano já foi quase 500 quilos de uva, só nessa safra. É tudo doado para instituições carentes, instituições sociais que são cadastradas pela prefeitura. Que bacana, né? Inclusive daqui a pouco nós vamos falar sobre os vinhos, né? Tipos de uvas, tipos de vinho, vai ser um bate-papo muito legal. E no próximo bloco vamos ter gastronomia, você vai aprender a fazer um waffle de doce e de sal. Então não sai daí não, que é rapidinho. Sabe quem está construindo uma Uberaba cada vez melhor? Seu IPTU. Pagando o IPTU 2025, você melhora a nossa cidade, as praças, o asfalto, as escolas e a saúde.
E tem vantagem. Pagando à vista até 31 de março, você ganha 15% de desconto ou pode parcelar em até 10 vezes sem juros. Baixe o carnê no portal da Prefeitura. IPTU 2025. Você paga e Uberaba fica cada dia melhor para você. Prefeitura de Uberaba. Você já pensou em um aparelho auditivo conectado à internet? Capaz de proporcionar uma experiência sonora única e completa? Hoje, isso já é possível. Conheça o Oticon Open, o primeiro aparelho auditivo multicanal conectado à internet para distinguir todos os sons do ambiente com clareza. E tem mais, na Clarivox você compra o seu aparelho com até 18 vezes sem juros. Clarivox, para você curtir os sons. Pule de alegria com as ofertas do Marte Minas. Amaciante de roupas 5 litros, R$ 13,98. Azeite extra virgem 500 ml, R$ 39,90. Macarrão cortado ou espaguete 500 gramas, R$ 1,98. Contrafilé peça quilo, R$ 46,90. Peito de frango, R$ 10,98. Leite longa vida litro, R$ 3,98. Folia de economia é Marte Minas. Gastronomia Band Mulher. Oferecimento Rede Supermax, pertinho de você. Estamos de volta, me responde. Quem aí gosta de comida americana? E os famosos waffles, que são os queridinhos no café da manhã? Todo mundo vem gostando, né? A Dani vai ensinar pra gente a preparar uma receitinha gostosinha para quem gosta de sal e para quem gosta de recheio de doce. Confere aí. Essa semana tem receita, mas olha só, são 2 receitas num quadro de gastronomia só. Vem cá comigo para vocês verem o que vai ser. A gente vai fazer uma versão de waffle da Forno de Minas, no salgado e no doce. Eu tô usando o tradicional e o de chocolate, que é edição limitada, mas se você quiser, tem o integral também, tá? Faz assim, já leva um de cada, porque aí você já experimenta. A nossa receita leva café e vai ser o café cajubá. Vai também o leite condensado da Semil e o creme de leite da Semil também. Essência de baunilha, doce de leite, morango, queijo Minas meia cura da Scala. E eu aposto que você está bem curioso com essas receitas. E da Scala vai também o queijo maturado com mofo azul e o parmesão. Então, se ficou curioso, vem assistir, porque eu não tenho a mínima dúvida de que essas receitas vão ficar maravilhosas. Vem que eu tô te esperando. Olha só, gente, quando eu for cozinhar aqui em casa pra vocês, eu quero ficar mais descontraída assim. Sabe por quê? Porque é assim que você cozinha aí na sua casa também, não é? Não é verdade? Cozinhar é uma coisa fácil, então a gente tem que ficar toda fácil também, não é? Roupinha mais descontraída. Quando eu for lá na TV, cozinhar ao vivo com as meninas, aí eu coloco a minha doma. Vamos combinar assim? Então, tô aqui em casa, vou fazer uma receitinha salgada e uma receitinha doce pra vocês. O que vocês acham? Vocês viram aí nossas compras? Que delícia! A gente vai fazer um waffle, só que na versão salgada e na versão doce. Vocês viram que ele já é pronto, né? Olha só, gente, que delícia. Esse daqui é o de chocolate e esse aqui é o tradicional. Então, a primeira coisa é, aqui como eu já tirei um pouquinho antes do congelador, ele já ficou em temperatura ambiente, tá? Mas eu vou dar uma esquentadinha na air fryer. Mas você tirou aí da sua casa do congelador, ele congelado, é só seguir as instruções ali da embalagem e colocar na air fryer. Então, já vou colocar, vem cá. Já vou colocar aqui, vou fazer 2 receitinhas de cada. E eu vou colocar eles rapidinho, temperatura menorzinha aqui, uns 170 e uns 10 minutinhos, tá? Enquanto isso, vamos começar a nossa receita, que vai ser a de sal primeiro, tá, gente? Vamos na de sal primeiro. Depois a gente faz a sobremesa, tá? O que eu vou fazer primeiro? Eu vou fazer o crocante de parmesão. Então, eu já ralei o parmesão, tá?
e vou fazer uns disquinhos aqui na frigideira, ó. Tá vendo? Pra depois a gente quebrar ele ficar crocantinho e a gente quebrar ele. Vai juntando o queijinho assim pra ele ficar bonitinho. Depois a gente vai deixar reservado aqui. O que vai acontecer? Ele vai endurecer e depois a gente quebra ele no final ali pra finalizar a nossa receita, tá? Então tá quase pronto. Terminou. Eu vou deixar ele reservado aqui, ó. Pra depois, no final, a gente esfarelar esse parmesão aqui, que ele vai estar super crocante, tá? Vou deixar minha panela aqui no cantinho. E agora, vamos fazer um creme de queijo com café. Gente, isso mesmo. Essas receitas de hoje aqui, elas estão bem inusitadas, tá? Ela tem queijo, ela tem café. As duas, tanto a de sal quanto a de doce. Vocês vão adorar. Deixa eu ligar meu fogão aqui de novo. E a gente vai colocar pra salgada a nossa medida aí de café, tá? O meu aqui, gente, tá sem açúcar. Mas se você quiser colocar um pouco de açúcar, você pode colocar. E o que vai acontecer agora? A gente vai deixar isso aqui dar uma encorpada aqui, tá? Dar uma fervidinha para depois a gente entrar com os outros ingredientes. Ó, deu aquela fervidona já, ele já começou a ficar diferente aqui. Eu vou colocar o creme de leite. Agora eu vou deixar isso aqui dar uma engrossadinha, tá? Fica de olho. Tá vendo que ele começou a dar uma encorpada já? Hora de desligar, tá? Ó, ficou um pouco mais denso. Tá vendo? Olha lá, ó. E tá um cheirinho tão gostoso por causa do café. Deixa eu dar uma olhada aqui nos nossos waffles, que eu acho que eles já estão prontos. E aí eu vou colocar ali, ó. Tá vendo? Prontinho já pra você comer. Só que a gente, claro, vai dar aquela incrementada. Vou já colocar ali no meu prato pra gente já finalizar de sal e começar de doce. Tá vendo? Tanto que tá rápido. Esse creminho de café, eu vou regar ele, ó. Agora a nossa versão doce na nossa panela, o café. E aí você já entra com queijo. E aqui eu já vou colocar a baunilha. E aí, ó, agora a gente rega também. E aqui eu vou fazer a versão com de chocolate, tá vendo, né? Mas você pode fazer com a outra também, viu? E aí, pra dar aquele toque bem gourmet, né, gente? Um farelinho de queijo com mofo azul, que fica um contraste maravilhoso. E aí a gente faz o quê? Rega, gente, com doce de leite, ó, ó. Você esquenta ele pra ele ficar mais fino assim, ó, tá vendo? Ah, isso aqui vai ficar bom demais, gente. Nossa. Vocês estão vendo, né? Minha vontade de experimentar. Nó. Vamos montar a nossa mesa e arrumar essa bagunça aqui pra gente experimentar junto?
vou contar um segredo pra vocês. Fazia tempo que eu não fazia umas receitas tão diferentes assim, hein, gente? Agora eu tô curiosa pra experimentar, tá? Deixa eu experimentar de sal primeiro, ó. Com o parmesão, o crocantinho de parmesão, tá vendo? O cremezinho do café, tá perfeito. Delícia. Depois eu continuo comendo, tá, gente? Agora, a de doce. Olha isso, gente. Eu vou morder bem aqui, ó, porque aí eu pego tudo, né? Pego o morango, pego o queijo azul com mofo azul, o leite condensado não, o doce de leite, né? Ai, gente, vamos lá. Nossa, que delícia, gente. Peraí, só pra ter certeza. Pode fazer que ficou bom, gente. Ficou muito bom as duas, tá? E você já sabe, né? Não esquece de dar uma conferida nas ofertas lá da Rede Supermax. Comprar todos os ingredientes por lá. E se fizer a receita, não esquece de marcar a gente, tá? Tô esperando vocês na semana que vem, porque semana que vem já tem diquinha aí pra quem já tá naquele esquenta aí pro feriadão de carnaval, tá? Então vou ficar por aqui. Um beijo, até mais. Fiquei com água na boca, eu tenho certeza que tá gostoso, mas não deu nem pra provar, porque o Joey, que é o cinegrafista que fica junto com a Dani filmando, comeu tudo, não deixou nada pra gente. Ó, mudando de assunto, presta atenção. Estão abertas as inscrições para a segunda edição do projeto Casa com Minhoca do DEMAI, que é o Departamento Municipal de Água e Esgoto de Uberlândia. E esse projeto ensina como transformar restos de alimentos em adubos. Que legal, né? Inclusive, ele vai acontecer no dia 20 de fevereiro, daqui uns dias, com palestra educativa sobre compostagem e também uma oficina prática sobre o uso das composteiras domésticas. E serão disponibilizadas 230 vagas. As 50 primeiras para os inscritos vão receber a composteira, então muito interessante. E vale lembrar que a compostagem ajuda na redução de resíduos, combate o aquecimento global e ainda promove a saúde do solo. Então, para você que quer aprender a usar os alimentos, os restos dos alimentos, para o seu benefício próprio na sua casa, pode fazer o curso. Bora para mais um intervalo? Na volta nós vamos falar sobre o vinho, mitos e verdades, com muitas orientações sobre essa bebida deliciosa e saudável. Band Mulher. Oferecimento Sicoob Aracop. Mais do que uma escolha financeira, a parceira da mulher empreendedora. Estância do Cupim, o melhor cupim casqueirado. Uniodonto 24 horas, a empresa que faz você sorrir de verdade. Exatavet, primeira farmácia de manipulação veterinária do Triângulo Mineiro. Fórmula sob medida, garantindo tratamento e bem-estar para o seu animalzinho. Exatavet, o remédio do seu animal na dose exata. Imperdível! Chegou a semana do implante no Centro Clínico 24 horas da Uniodonto Minas. Venha conhecer nossa nova estrutura, mais moderna e completa. Transforme o seu sorriso com dentes fixos e melhore sua saúde bucal agora mesmo com os nossos profissionais especializados em implantes. Mas atenção, é só essa semana. Agende já sua avaliação. Vagas limitadas. Agende já pelo WhatsApp. Centro Clínico 24 horas Uniodonto Minas. Promoção de aniversário Móveis Araxá. Venha comemorar 25 anos de história com um festão de ofertas para você. Sofá retrátil reclinável com molas ensacadas e porta-copos só 12 de 229. Bora comemorar com mais descontos. Este sofá-cama super confortável e estiloso só 12 de R$ 169. Celebrar nossa história é celebrar cada cliente. Móveis Araxá.
Rua Laur Prata, com estacionamento grátis, e Avenida Paulino Salles, próximo ao Shopping Uberaba. Você usa o busão? Então se liga nessa notícia épica aqui. A Prefeitura de Uberlândia simplesmente zerou a tarifa do transporte público para estudantes. Tá ligado no tamanho disso, mano? É pra galera da escola pública, particular, do ensino fundamental à pós-graduação. Usar para estudar, para eventos esportivos, culturais ou de lazer, para ir e vir. A tarifa zero para estudantes já está aprovada. E pelo site, tire suas dúvidas e peça seu cartão. Daí, todo mundo terá uma nova identificação estudantil, que garante o nosso direito. É para começar o ano letivo com nota 10, não é? Tarifa zero, para você ir mais longe. Prefeitura de Uberlândia. O programa da Marcela Especial de Verão vai começar. Prepare-se para descobrir o que a Band e o Lagoas prepararam para o seu verão. Shows, entrevistas, brincadeiras e momentos que vão marcar a estação mais quente do ano. Todo sábado às 11, aqui na tela da Band Triângulo, a temperatura vai subir. Band Mulher já está de volta. Vamos falar de vinho? Ele oferece, assim, inúmeros benefícios. Por exemplo, diminui riscos de doenças cardiovasculares, previne diabetes, é anti-inflamatório e sem contar que auxilia na longevidade. Mas na hora de escolher qual tomar, como beber e muito mais, surgem várias dúvidas. Por isso eu convidei aqui o sommelier Rodrigo Raniero, que vai tirar as nossas dúvidas. Bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, obrigado. Obrigado, Vanessa. E a gente conversando nos bastidores, gente, é tanta coisa que a gente tem e quer perguntar de vinho, porque vinho é uma bebida muito rica e que traz muitos benefícios, como eu acabei de falar, né? É verdade, né? É uma bebida completa e que harmoniza com praticamente todo o alimento, né? Então ela faz todo sentido na vida da população de um modo geral, né? É verdade. A gente, antes de começar os nossos mitos e verdades, existe os preferidinhos, os queridinhos, ou cada pessoa tem um paladar e uma opção para vinho? Tanto que a gente sabe que existem muitas opções no mercado. Verdade. Dentro do Brasil, a gente tem os preferidos que são o que mais se vende, né? Que é o chamado vinho suave, que tem uma adição de açúcar, então ele tem um dulçor maior. Então, por exemplo, tem uma marca de vinho que já pelo 10º ano já é a mais vendida aqui no Brasil, a mais consumida, né? E então ela é uma preferida da classe que está começando a experimentar o vinho. Agora, quem já é experimentado no mundo do vinho, costumam muito buscar vinhos argentinos, chilenos, né? E agora estão buscando muito vinhos brasileiros também. Então, tem uma diversidade grande aí tanto de paladar como de busca por vinhos específicos. E o vinho brasileiro ele vem cada vez mais ganhando mercado internacional, não é isso mesmo? Com certeza, a gente tem recebido premiações, inclusive de Minas Gerais, premiações fora daqui, que vêm valorizando muito o produto interno nosso, né? Inclusive do nosso estado. Ah, que legal. Aqui na nossa região, a gente mostrou inclusive ali, né, uma produção de uvas. A gente sabe que tem em Uberlândia, que a gente tem aqui na região várias que as pessoas nem acreditam. E produção de vinho aqui da nossa região, onde que a gente sabe que tem, para a gente poder valorizar o que é feito aqui? Isso, nós temos na Ar Puro, é uma vinícola aqui de Uberaba, né, fica a 55 quilômetros daqui. Em Araxá nós temos algumas vinícolas também. Patrocínio, Patos de Minas, Serra do Salitre. Então, nessa região nossa, Triângulo e Alto Paranaíba, já temos vinícolas produzindo vinhos de altíssimo nível também. Que legal, olha, é bom saber para a gente valorizar. Vamos fazer o seguinte, quando a gente fala de vinho, surgem muitas dúvidas, né? Qual tomar, qual que é mais saudável, de que forma tomar, muitas. Então, eu quero te convidar, vem aqui comigo, nós vamos falar agora o que é mito e o que é verdade em relação às afirmações que a gente vê por aí, para a gente tirar as dúvidas. Então, chega aqui pertinho de mim, Rodrigo, para a gente começar nesse bate-papo. E aí, então, eu vou te pedir, pode vir mais para frente? Para você, nós vamos colocar aqui a expressão e você vai contar se é verdade ou se é mentira. Bora começar? Uma coisa que muita gente fala, que o vinho tinto é mais saudável que o vinho branco. Isso é mito ou é verdade? De um modo geral, é uma verdade, né? O vinho tinto, ele tem ali, o processo de feitio dele com as cascas, produz ali substâncias que são favoráveis para a nossa saúde, sim. No entanto, também o branco, por ele ter, de um modo geral, menos álcool,
o álcool prevalece assim, sobre uma saúde mais debilitada. Então, quando temos menos álcool, no caso do vinho branco, ele também é algo que gera uma saúde, é algo saudável também para todos nós. Mas, no caso, nessa afirmativa, o vinho tinto realmente ele é mais saudável. Mais resveratrol, mais antocianina, então produtos que realmente valorizam muito para a gente, para a nossa saúde também. Quando a gente fala sobre escolhas de vinho tinto, eu tenho que olhar o tipo de uva, o que eu tenho que olhar para escolher qual que vai cair bem com o meu paladar, o que eu gosto? Exatamente. O paladar é fundamental. Então, a partir do momento que você busca algo, é sempre interessante buscar aquilo que mais te agrada. Mas, por exemplo, temos uvas de regiões específicas. Por exemplo, a Merlot no sul do país, né, a Malbec na Argentina, Carmener no Chile. Então, normalmente, quando você escolhe alguma uva específica do país, é mais certeza de acertar o seu paladar com respeito a esse vinho, porque você está indo direto naquilo que é mais produzido e melhor e que vem com maior qualidade aqui para o nosso país. Certo. Próxima perguntinha, vamos ver o que tem aqui, ó. Quanto mais velho o vinho, melhor ele é. Isso é verdade? O vinho tá igual nós, assim? Quanto mais velho, melhor? É um mito, né? Na verdade, apenas 1% de todos os vinhos produzidos no mundo, eles são propícios para envelhecimento bom. Né? Então, quando a gente observa essa afirmativa, isso é algo que muitas pessoas antigas elas buscam, né? Mas, na verdade, 99% dos vinhos, eles são para ser consumidos de modo fresco, de modo jovem, 5, 10 anos no máximo. Então, quanto mais velho o vinho, melhor ele é um mito. Vocês viram, né? Não vem com essa história, não, né? Todo mundo dá. Eu perguntei para ele nos bastidores, é igual o uísque, né? Geralmente o uísque, quanto mais velho, melhor. O vinho não é bem assim, né, Rodrigo? Próxima pergunta, vamos ver aqui, ó. O vinho precisa respirar antes de ser servido? Aquela história de deixar ele ali de lado um pouquinho, é verdade ou não? Ele é verdade, mas ele não se aplica para todos os vinhos, né? Então, vinhos jovens e frescos, normalmente, você não precisa deixar ele respirando, basta colocar ele em taça. No entanto, alguns vinhos mais potentes, eles possuem a necessidade, sim, de respirar. E o que é o respirar, né? É deixar ele em contato com o oxigênio para que ele volatize os aromas. E aí você passa a sentir esses aromas de uma forma melhor, né? Porque antes ele vai estar fechadinho e ele vai abrir para que a gente tenha um deleite de todos os aromas dele. E esse deixar ele respirar é na taça ou a própria garrafa aberta ali, em cima da mesa? Como é que é isso? Quanto maior a superfície, mais rápido ele respira ou ele abre os aromas. Então, normalmente é utilizado jarras, decanters ou até mesmo na taça. A própria abertura da taça permite isso, deixando ali alguns minutinhos ou conforme a instrução do enólogo dentro da garrafa. Então, assim, não são todos que precisam. Alguns são bons a parte de respirar. Então, vinhos mais potentes necessitam dessa abertura, sim. Já que você comentou de taça, tem uma curiosidade, né? Qual que é a melhor forma de ser servido? A gente sabe que é na taça, mas existe diferença de tomar numa taça, tomar no copo Stanley, não pode falar marca, né? Nesses copos térmicos aí, existe diferença e isso vai alterar o sabor do vinho, dependendo de onde eu tomo ele? Com certeza altera. Assim, bem dizer, você pode tomar o vinho em qualquer recipiente. Copo, taça de vidro, só que a experiência ela é muito melhor numa taça de cristal. Ela possui microporos no entorno dela, que quando em contato o vinho, ele volatiza os aromas e você tem uma experiência muito melhor. Você pode tomar em outros recipientes, mas a experiência não vai ser a mesma. Então, realmente, a ferramenta da taça, ela é primordial para uma experiência completa. Muito bom, vocês viram só? Vamos ter essa experiência incrível. Próxima pergunta para a gente saber se é mito ou verdade, a afirmação. Vinho barato é sempre de baixa qualidade? É verdade ou é mentira? É mito, né? Nós temos vinhos baratos, e falando de barato, são vinhos de entrada, né? A gente pode falar de vinhos até 50 ou 100 reais. Existem excelentes vinhos, inclusive de todos os lugares do mundo, brasileiros, espanhóis, né, americanos, mas que eles têm a proposta deles. São vinhos mais simples, mas que entregam muita qualidade também. Muitas pessoas não dão valor a um vinho nesse preço, né? Mas que preferem vinhos mais caros porque atrelam a qualidade. Mas é uma mentira isso daí. Ai, que ótimo, né? Isso é uma ótima notícia para nós, né? Que a gente não precisa, quero provar um vinho delicioso e pagar caríssimo. Posso pagar pouco num vinho tão bom quanto.
Próxima expressão para a gente saber se é mentira ou se é mito ou verdade, guardar vinho na geladeira. Vai estragar? Vai alterar o sabor? É verdade. Aqui, quando falamos de guardar, estamos falando de armazenamento. Então, se eu armazenar o vinho numa geladeira, eu tenho ali trepidações por parte do motor e abertura da porta. Eu tenho iluminação constante, porque eu vou abrir a porta para pegar uma água, para pegar uma fruta. Então, aquela luz, ela deteriora o vinho. Né? E também a umidade, ela não é a melhor umidade para a guarda de vinhos. A umidade deve estar ali 65%, 70%, para que eu tenha uma possibilidade de guardar o vinho. Para este fim, aí temos adegas especializadas para isso. Ou mesmo dentro do armário, ou dentro de algum recipiente que tenha todas essas características. Né? A geladeira não é o melhor lugar para guardar vinho. Para quem está assistindo a gente, mas eu não consigo, eu moro sozinha, eu tomo só um pouquinho por dia. Em primeiro lugar, ela tem que deixar na garrafa, não vai trocar de recipiente nesse caso. Colocar a rolhazinha ali de forma... E aí, como que faz então? Se eu for, não tem outra opção, posso pôr na geladeira, eu tenho que pôr num lugar mais fresquinho embaixo, tem que ser deitado, em pé, faz diferença. Como que é que faz? Ou não põe, igual você falou, posso deixar sem resfriar mesmo? O ideal é, se não tomar toda a bebida, é guardar na geladeira. Se a pessoa não tiver uma bomba a vácuo para retirar todo o ar dali e assim vedar, volte com a rolha, ou se fosse de rosca, volte com a rosca e armazena o vinho. Lembrando que esse tipo de armazenamento, ele vai durar de 2 a 5 dias, dependendo do tipo do vinho também. Então, a ideia é que você beba o quanto antes, porque ele também vai ter mudanças no aroma e no paladar também dele. Mas não vai pôr o vinho lá na geladeira e beber daqui 10 dias já virou vinagre, né? Exato. Deus me livre, né? Próxima afirmação, para a gente saber se é mito ou se é verdade. Vinho doce é para iniciantes. E vinho de verdade mesmo é o vinho seco. Todo mundo fala assim, eu bebo vinho doce, eu sou fraquinha, eu gosto docinho. Não, vinho bom é seco. Tem a ver isso? Faz sentido? Não, não faz sentido. Na verdade, vinho doce ou de sobremesa, ele já é usado há muito tempo, né? Talvez as pessoas confundem com vinho suave. O vinho suave no Brasil, ele tem uma adição de açúcar. O vinho doce, eu tenho vinhos de sobremesa, como vinhos de inverno ou colheita tardia, da qual a uva, ela armazena muito mais açúcar e o vinho fica bom para você tomar com uma sobremesa, com um queijo azul, por exemplo, e ele é um vinho de excelente qualidade. Se vinho de verdade é vinho seco, é mais uma mentira. Vinho é o fermentado de um mosto sadio de uva sã. Então, quando eu tenho a fermentação de uma uva sã, fresca, eu tenho um vinho, seja ele suave, doce, seco ou meio seco. O que vai mudar é o gradual de açúcar dentro do vinho. E aí é onde eu tenho a diferença de seco, meio seco e suave. É conforme a graduação de açúcar ou residual de açúcar da própria uva. Muito bem. Próxima perguntinha, ou afirmação, melhor dizendo. Tomar um copo de vinho por dia faz bem à saúde. Mito ou verdade, hein? A classe médica, ela tenta equilibrar isso muito bem, né? Então, uma taça de vinho, a gente está falando de 150 ml ou 14 gramas de álcool, né? Porque o álcool, ele realmente faz mal à saúde em excesso. Então, quando se tem um equilíbrio disso e uma taça de vinho por dia na graduação alcoólica e na quantidade de bebida normalmente de 150 ml, ele pode fazer bem à saúde, mas depende do condicionamento da pessoa. Ela tem que ter uma vida saudável, ela tem que ter uma alimentação saudável, não tem que ter restrições médicas, então tem que olhar vários fatores sobre isso para que ele sim possa fazer bem à saúde. Então a classe médica, ela tem os dois lados aqui respondendo a essa pergunta também, então é importante. Então pode ser verdade, mas não é assim para qualquer um sair tomando uma garrafa inteira todo dia, né? Acho que dá tempo de mais uma rapidinho. Vinho branco é melhor gelado, tinto deve ser servido na temperatura ambiente. É mito ou é verdade quando a gente fala de temperatura do vinho? Bom, pensando na parte do tinto, na temperatura ambiente, ele realmente é mito, né? Temperatura ambiente agora de Uberlândia deve estar em torno de 25 graus. Se eu tomar um vinho tinto nessa temperatura, eu vou ter ali, vou sentir muito mais tanino e muito mais álcool nele. Eu não vou sentir a devida fruta, a devida acidez do vinho. No caso do branco, com certeza, a partir de 7 a 13 graus, o vinho branco, de leve a vinho mais encorpado, é interessante a temperatura. O vinho tinto ele vai ser servido de
14 até 18 graus, por exemplo. A gente poderia falar muito mais de vinho, pegar muito mais dicas, mas vocês procurem o Rodrigo, que ele entende pra caramba disso, que ele vai tirar todas as dúvidas. Muito obrigada pelas informações. Eu que agradeço, Vanessa. Muito obrigada a vocês pela companhia no Band Mulher. Amanhã a gente volta, amanhã a gente fala muito de economia por aqui, ó. Um beijo, vamos brindar com a vida. Usar o vinho pra brindar. Exato. Tchau.